E aí, galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 180. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre o guideline japonês de reabilitação do doente crítico. Mas antes, já deixa aquele joinha, já deixa aquele like. Não esquece de clicar na setinha aqui embaixo também, compartilhar esse vídeo lá naqueles grupos que você tem, que são vários, né, que eu tô ligado. Não esquece de comentar. E aí, vocês têm seguido alguma coisa nesse sentido aqui? Vocês sentem falta de algum documento que embase a reabilitação do doente crítico? Como tem sido a prática de vocês no dia a dia? E não esquece também de se inscrever no canal. Se você já está inscrito, traz alguém aí para participar com a gente e bora lá ver o artigo de hoje. Então, o artigo de hoje publicado no Journal of Intensive Care, agora em 2023, tem um fator de impacto de 7,1. Então, o nosso contexto, obviamente, é UTI, né? Estamos falando de doente crítico. Nos últimos anos, últimas décadas, a gente teve um aumento do número de pacientes, né, que sobrevivem à UTI, porque a gente desenvolveu tecnologia, conhecimento, medicamentos. Só que, ao mesmo tempo, esses sobreviventes acabam vivenciando muitos problemas que atrapalham a sua vida, né? Então, isso impacta a qualidade de vida desses pacientes. Nesse contexto surge então a necessidade, né, de reabilitação que vai prevenir complicações durante a internação na UTI desses pacientes e facilitar o retorno à vida normal, né? Então é por isso que a gente faz a mobilização e a reabilitação do doente crítico para prevenir essas complicações e facilitar o retorno mais rapidamente à vida normal desses pacientes. Então, o objetivo desse guideline, né, servir como uma diretriz confiável para a reabilitação de pacientes críticos, auxiliar profissionais de saúde na tomada de decisões apropriadas para melhorar o prognóstico desses pacientes, bem como a qualidade de vida dos pacientes, suas famílias e prestadores de cuidados. Ao mesmo tempo, também identificar futuras questões de pesquisa. Então, o desenho, né, é uma diretriz de prática clínica baseada em revisão sistemática, onde apenas ensaios randomizados controlados foram aceitos aí dentro do processo de seleção dos estudos. E aí, o que ele fez foi dividir em 14 perguntas de interesse e a gente vai passar por cada uma delas, né? Lembrando, né, que a gente pode ter sugestões ou recomendações. Sugestões é quando um nível de evidência é mais baixo, recomendação quando um nível de evidência mais alto, e as recomendações ou sugestões podem ser a favor ou podem ser contra, né? Então, primeira coisa, deveria ser introduzido um protocolo de reabilitação padronizado para pacientes críticos? Sugerimos a introdução de um protocolo de reabilitação para pacientes críticos. Quando a gente estabelece um protocolo para os nossos doentes nas nossas UTIs, a gente garante que mais pacientes vão receber e que, idealmente, todos os pacientes que se encaixem nos critérios recebam da mesma forma, independente de quem seja o profissional que esteja lá trabalhando ou quem seja o paciente que esteja internado. Então, isso aumenta o número de pacientes que recebe e a qualidade daquilo que eles recebem. Devem ser realizadas múltiplas sessões de reabilitação por dia para pacientes críticos? Sugerimos a realização de múltiplas sessões diárias de reabilitação para pacientes críticos. Lendo lá o guideline, a justificativa é muito fraca. Tá? Na teoria, uma sessão muito bem feita deveria ser o suficiente, assim como a gente vai uma vez ao dia na academia. O problema é que, será que um paciente crítico tem condição de fazer tudo que ele precisa em apenas uma sessão? Então, muitas vezes, a gente precisa dividir a prescrição, né, da reabilitação em algumas sessões, né? Sejam 2, 3, 5, tem artigos aí mostrando 10 sessões. Então, assim, o quanto o nosso paciente precisa e consegue fazer, né? A estimulação elétrica neuromuscular e ou cicloergômetro no leito devem ser usados em pacientes críticos? Sugerimos realização de estimulação elétrica neuromuscular, sugerimos realização de cicloergômetro no leito. Aqui tem um detalhe, né? A evidência para o uso da estimulação elétrica neuromuscular é uma evidência moderada já, né? Eles mesmos trazem isso aqui lá no artigo, né? No guideline. E a do cicloergômetro é uma evidência muito mais fraca. E na última meta-análise sobre o cicloergômetro não teve diferença nos desfechos. Usar o cicloergômetro não melhorou os desfechos, né? Então tem ainda esse porém, tá? Então leiam com cuidado, sempre que vocês lerem, sejam críticos, tá? Não aceitem tudo que está no papel. Sugerimos a realização de estimulação elétrica neuromuscular e cicloergômetro no leito. Então ele está falando assim, ó, de preferência faça os dois. E aí, de novo, aqui fica uma dúvida. É os dois no sentido de faça um e faça o outro depois? Ou é como F-cycling, que é quando você põe eletroestimulação junto com a bicicleta, né? Enquanto o paciente está no cicloergômetro. E aí tem um detalhe. Todos os últimos papers de F-cycling foram negativos. Não houve benefício para o paciente fazer cicloergômetro e estimulação elétrica ao mesmo tempo,
porque a estimulação elétrica que é feita junto com os grãos geralmente é muito ruim, né? Esses artigos não fizeram uma boa estimulação. E a estimulação bem feita realmente tem resultados muito positivos. Então, assim, a única coisa que eu posso comentar aqui desse slide é façam estimulação elétrica neuromuscular. O resto é totalmente discutível, tá? Só a eletroestimulação que não tem como discutir o real benefício dela. Qual a frequência da disfagia em pacientes críticos internados na UTI e como pode ser rastreada? Muita gente, quando escuta a palavra reabilitação, parece que lê fisioterapia. E é muito interessante aqui que eles fugiram disso, né? Reabilitação não é a mesma coisa que fisioterapia, né? A reabilitação é um processo multidisciplinar, envolve várias disciplinas. Vai envolver a fisioterapia, vai envolver a enfermagem, por exemplo, que aqui no Brasil recentemente soltou aí um documento do Corém, né, normatizando a enfermagem na reabilitação. Vai envolver medicina, vai envolver a fono, como é nesse caso da disfagia, envolve terapia ocupacional. A gente pode falar, por exemplo, de reabilitação física, físio, fono e TO. Então, assim, não dá para tratar reabilitação como sendo sinônimo de fisioterapia, né, gente? Pelo amor de Deus, isso é muito raso e a gente precisa evoluir na discussão. Então, com relação aqui à disfagia, a frequência exata da disfagia em pacientes críticos na UTI permanece incerta. Eu não gostei porque eles não usaram nenhuma referência para falar pelo menos assim, ó, de acordo com esses estudos aqui, a incidência, né, a frequência é entre 10 a 20%. Eu acho que seria interessante eles trazerem um valor assim, pelo menos para embasar o que uma UTI deve ter como um indicador de qualidade adequado, né? E eles falam que é necessário combinar múltiplos métodos de triagem para determinar a presença de disfagia, porque ela pode se apresentar de diversas maneiras em diferentes pacientes. Lembrem, né, que a disfagia ela é um sintoma, então ele pode vir de diversos lugares, né, de etiologias diferentes. Os pacientes críticos devem ser tratados com base no exame vídeo endoscópico da deglutição. Sugerimos contra, lembra que eu falei que a sugestão e a recomendação pode ser a favor ou contra? Então aqui eles sugerem contra o manejo de pacientes críticos na UTI com base no exame videoendoscópico. Alguns países têm isso aqui como padrão ouro, por exemplo, os Estados Unidos usa muito exame videoendoscópico, porque lá, por exemplo, a própria fonoaudióloga pode fazer o exame videoendoscópico. Aqui no Brasil, nossas fonos ainda não podem, por exemplo, né? Então a gente não tem isso muito na nossa prática. Tem mais lá os testes de triagem, de avaliação, né, e diagnóstico para os problemas da deglutição. Os pacientes críticos devem receber terapia de reabilitação relacionada à função de deglutição, ou seja, tem que receber fonoaudiologia, né, o tratamento da fonoaudiologia. Sugerimos que a terapia de reabilitação relacionada à função de deglutição deve ser fornecida para pacientes críticos. Quais são os critérios para início da mobilização e terapia por exercícios em pacientes críticos? E aí eles trazem essa tabela aqui, né? Que trazem com sintomas subjetivos, critérios neurológicos, respiratórios, cardiovasculares e relacionados aos dispositivos que o paciente está utilizando. Não vou comentar muito a fundo aqui, só vão lá e olhem os critérios. É bem dentro do que a gente sempre discute, né? Eles só fizeram uma busca na literatura, né? Veja, não tem nada de muito novo. E aqui eles perguntam quais são os critérios para término, ou seja, para interromper a mobilização à terapia por exercícios em pacientes críticos. E aqui a mesma coisa, eles trazem uma tabela dividida aí por sistemas com alguns critérios aí para a gente interromper. Ó, aqui vamos entrar na nutrição. Os pacientes críticos devem receber 20 calorias por quilo por dia ou mais, ou 70% ou mais do gasto energético como energia nos dias de tratamento 4 a 10, né? Ou seja, quando o paciente sai da fase aguda, sugerimos a administração de 20 quilocalorias por quilo por dia, ou 70% ou mais do gasto energético, nos dias 4 a 10 do tratamento, né? Então, no passado a gente dava muito mais calorias para os pacientes, hoje em dia a gente diminuiu a quantidade, a gente sabe que a gente não pode dar toda a caloria desde o primeiro dia, isso tem que ser progressivamente alcançado até chegar aqui entre o quarto e o 10º dia, onde a gente vai chegar em valores maiores, né? Ele fala em 20 calorias por quilo ou 70% ou mais do gasto energético, porque depende do método de prescrição, se é por uma fórmula de bolso, por exemplo, ou se é por calorimetria indireta, que vai avaliar o gasto energético do paciente. Então depende de como é feito, né? Deve-se administrar 1 grama por quilo por dia ou mais de proteína a pacientes críticos nos dias 4 a 10 de tratamento? Sugerimos a administração de proteína de 1 grama por quilo por dia ou mais. As recomendações atuais, né, europeia, americana e brasileira, são de 1,2, 1,3 ou pelo menos 1,5, tá? Então maior até que esse 1 grama aqui que os japoneses
estão trazendo, né? A última recomendação brasileira, por exemplo, agora de 2023, é de 1,5 a 2, né? A americana tá lá em 1,3 a 2, se eu não me engano, alguma coisa assim, né? E a europeia fica ali em 1,2, mas porque o padrão ouro deles é calorimetria indireta, então uma coisa muito mais assertiva, né? Deveria ser introduzido um protocolo de reabilitação física precoce para crianças gravemente doentes? Sugerimos um protocolo de reabilitação física precoce seja introduzido para crianças críticas, ou seja, não só para adultos, para as crianças também. Fisioterapia respiratória deve ser realizada em crianças em ventilação mecânica a partir da fase aguda? Sugerimos sim a realização de fisioterapia respiratória nas crianças em ventilação mecânica a partir da fase aguda. Eu sei que para muitos de vocês essa pergunta parece absurda, mas lembrem que em muitos países não se recomenda fisioterapia respiratória em crianças, principalmente na fase aguda, até porque as evidências não são tão boas quanto vocês acham que são, certo? A reabilitação intensificada após a alta da UTI deve ser fornecida aos pacientes críticos? Sugerimos fornecer reabilitação intensificada para pacientes críticos após a alta da UTI. Eu não gosto de quando fala intensificar. Já viram lá? Intensificar fisioterapia? É basicamente isso que me dá a impressão aqui. Intensificar reabilitação. Então, assim, quer dizer que antes da alta a gente não estava fazendo o máximo que era possível. Se a gente está sempre fazendo o máximo que é possível, não existe a possibilidade de intensificar, porque você só intensifica algo que não está sendo feito da maneira correta. Então, quando alguém escreve lá no prontuário intensificar fisioterapia, eu já vou lá conversar com a pessoa e falar assim, então você está querendo dizer que eu não estava fazendo o melhor possível com o meu paciente, né? Porque é isso que quer dizer isso, né? Mas beleza, botaram aqui essa pergunta aqui. Qual o significado da participação familiar na reabilitação de pacientes críticos? Ao envolver os familiares, a motivação do paciente para a reabilitação pode ser mantida e é provável que tenha efeitos positivos, como redução da ansiedade, desconforto e fadiga pós-reabilitação. Além disso, pode satisfazer as necessidades dos familiares que desejam ajudar o paciente e pode potencialmente melhorar crenças negativas, sentimentos de futilidade e impotência. Certo? Então, essas aí foram as 14 perguntas. Se vocês olharem lá no guideline, no artigo, vocês vão ver lá as justificativas, né, a busca que eles fizeram, onde foi possível fazer meta-análise, eles fizeram meta-análise com os dados que eles levantaram, então vale a pena dar uma lida e ir mais a fundo aí. Eu só trouxe as recomendações e as sugestões, e que no caso foram só sugestões, né, não tiveram recomendações. Isso mostra um nível de evidência aí, né? Então é isso, galera. Não esquece de deixar aquele joinha, de curtir esse vídeo antes de partir para o nosso próximo vídeo. Compartilha também, clica na setinha aqui embaixo, manda direto lá naqueles seus grupos. Se inscreve no canal, se você já está inscrito, traz alguém para se inscrever. E comenta aí o que você achou. Você concorda, discorda, o que você mudaria? Faltou alguma pergunta que você gostaria de ver a resposta? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!